como que tu analisa esse período ali dessa virada dos anos 80, mas sobretudo dos anos 90, naquilo que vulgarmente hoje muita gente chama como neoliberalismo? Porque você colocou a questão da dependência, olha, talvez a gente não talvez a dependência só foi um período da nossa história e Uhum. talvez hoje a gente tá vivendo em algo um pouco diferente. Como é que tu lê então hoje a realidade brasileira? Eh, não há uma relação de dependência propriamente, mas há um problema, por exemplo, no processo de reprimarização ou de desindustrialização, ou de redução da produção de capital fixo, ou da Certo. própria precarização das relações de trabalho, da redução do Estado. Como é que tu lê todo esse movimento ali essas últimas 3 décadas, vamos dizer assim? É uma pergunta simples, né, Como é que tu de categoriza hoje? responder, é uma pergunta simples. O mas eu vou morder a isca, porque, eu tenho feito essas provocações com a seguinte afirmação, vou te responder e depois a gente pode problematizar, até para eu arrumar mais ex-amigos na minha lista aí de ex-amigos. Eu tenho falado o seguinte: o Brasil hoje está com seu capitalismo plenamente desenvolvido. Plenamente desenvolvido. Só que é isso, a chave de leitura para eu fazer essa afirmação, ela é um pouco distinta. Por quê? Porque ela não parte do princípio do Estado-nação como território, de ocupação da relação social capitalista, mas sim como que os territórios são apropriados pelo capital. A Virgínia usa o capital imperialismo, né? Como que o capital eu acho fantástica essa expressão, porque é o capital que é imperialista, e não os estados nacionais imperialistas. Eu sei que a gente está num momento aí de debate, inclusive, nos últimos 2 meses, né, o novo imperialismo, o Trump foi lá, sequestrou, então é o imperialismo de novo, o Big Stick, né, eh, toda uma reatualização de uma teoria, eu acho, de novo, que serviu para o início do século XX. Então, onde os estados nacionais eram a principal ferramenta de intervenção do desenvolvimento capitalista. A meu ver, a chave que me dá fundamento para explicar que o capitalismo no Brasil hoje está pleno desenvolvido enquanto relação social, mas não enquanto produtos resultante dessa relação social. Vou te responder de um jeito para nós conversar aqui, depois a gente vê como que os outros que estão assistindo aí vão entender. A gente fez alguns seminários que diziam o seguinte, Thiago: se eu fizer a leitura a partir do trabalho concreto, eu tenho uma interpretação do desenvolvimento capitalista no Brasil. Então, qual que é o produto do trabalho concreto no Brasil? A reprimarização. A gente está Uhum. produzindo soja, está produzindo proteína animal, está produzindo cana, eh, ferro, e isso está saindo do Brasil. Eu estou olhando para a chave de leitura do trabalho concreto e não do trabalho abstrato. A meu ver, a chave que o Marx dá no Capital é eu me apropriar da relação social e não do trabalho concreto. Ele passa milhares de páginas tentando descrever que lá o valor de uso e o valor de troca da mercadoria, o trabalho concreto e o trabalho abstrato, que são a dupla face da mercadoria, tem uma determinação do trabalho concreto, portanto, do valor, sobre o valor de uso. Então, na economia política, na crítica da economia política do Marx, ao meu ver, a compreensão mais desenvolvida do ponto de vista teórico é a que consegue apropriar a produção do valor como a que determina o conjunto dos valores de uso que vão servir para qualquer divisão social do trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, é isso que me dá uma certa sustentação para dizer: o Brasil tem como relação social de produção o capitalismo plenamente desenvolvido. A gente pode fazer aproximações, e aí seriam ajustes finos, de qual é o grau de produtividade, qual é o grau de autonomia de produtividade nas cadeias de produção mundial de valor. Então, essas cadeias mundiais, o Brasil vai entrar em certo local, em certo momento. Mas quando a gente fala Brasil, a gente corre o risco de pensar o Brasil como uma nação brasileira. E, portanto, de a gente pensar que o governo brasileiro, como representante estatal, determina alguma coisa sobre o grau de desenvolvimento de produtividade, de incorporação de força produtiva, de desenvolvimento de força produtiva. E isso não tem mais importância quase que nenhuma. Quem toma essas decisões são as câmaras de negociação bilaterais
ou de blocos econômicos entre as próprias empresas. Estudando um pouquinho da atuação e conhecendo algumas figuras da diplomacia brasileira, eu fico impressionado. Se a gente quer estudar o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a gente tem que olhar para alguns lugares, né? E aí, infelizmente, a estratégia democrática popular faz a gente olhar para o parlamento e para o executivo. E a gente deixa de olhar para outros lugares que o Estado está operando. Um negócio chamado câmaras intersetoriais de negociação, que a Câmara Federal tem, que a Assembleia Legislativa tem, correndo um certo risco de arrumar alguma confusão, eu desafio vocês aí para eu não ficar produzindo prova contra mim mesmo, senão a minha advogada me mata. Quem é o secretário catarinense de Relações Internacionais? Tem outro nome aí, se vocês botar no Google depois vai aparecer. Existe um secretário em cada estado da federação, em cada Assembleia Legislativa, o Congresso tem vários, o ministro tem, de relações com outros lugares do mundo. O que eles fazem? E eu escutei, inclusive, uma palestra recentemente dessa figura aqui de Santa Catarina. Ele faz o que? Não, a gente vai lá e reúne os empresários. Então, os empresários catarinos. Qual é o trabalho desse agente, desse secretário? É desenvolver Santa Catarina? É desenvolver? Não, a gente precisa vender o nosso. Ele vai fazer a associação dos empresários de qualquer lugar do mundo. Então, se Santa Catarina quer se associar à cadeia mundial de produção têxtil, vai colocar a região de Blumenau, a região do Alto Vale, em contato com a, a Europa, a China, a Ásia, a Índia, os Estados Unidos. Então, o Estado brasileiro ele perde o protagonismo, mas ele continua sendo o espaço onde as burguesias negociam. E é muito interessante, que não é a burguesia brasileira ou a burguesia catarinense que está negociando, é o capital se desenvolvendo enquanto ente que tem vida própria na sua busca incessante e insaciável de acumulação de valor, e está operando por meio dessas figuras, sejam essas burguesias locais, mas que na verdade são só operadores do grande capital mundial. Então me parece arriscado eu colocar catarinense, brasileira, estadunidense, francesa como um adjetivo que dá a condição de uma ação política autônoma dessas figuras de território. Me parece que muito mais hoje o lucro da empresa, então a bandeira Apple, a bandeira Twitter, a bandeira GM, a bandeira Avan, a bandeira das grandes corporações, elas sim é que operam o desenvolvimento do capitalismo mundial. Então, essa determinação da corporação para o Estado ela é muito mais nítida nos últimos 30, 40 anos no Brasil. E a tua questão, isso não é que muda, veja bem, ela coloca em uma nova condição o desenvolvimento do Brasil que tem uma história, tem uma tradição. E essa tradição brasileira é uma tradição escravista, é uma tradição autocrática. O conceito de autocracia no Brasil ele é bastante forte. Mas é uma autocracia que tira presidente quando precisa, a Dilma, mas tira presidente por eleição. O Bolsonaro perdeu a eleição porque não era mais útil para a burguesia daquele jeito naquele momento. E o Lula é muito mais nice, é muito mais bacana, ele é muito mais adequado ao conjunto e à temperatura de luta de classes no momento. Ah, então, Ricardo, então tanto faz? Não é que tanto faz. E todo militante é, que faz luta política em espaços públicos sabe que lutar numa democracia é muito mais saudável individualmente do que lutar numa ditadura, do que lutar num processo abertamente autoritário. Só que isso não muda, na essência, o conjunto do projeto político transformador. Então, o Lula continua sendo um operador do desenvolvimento da relação social capitalista mundial no Brasil. Virar um gerente, virar um operador, sim. E isso é o que é mais, vamos chamar assim, é a notícia mais complexa para nós, né? Então tá, então o que que faz nas eleições? Não me venham perguntar o que que faz nas eleições, porque eu quero saber o que que a gente está fazendo entre as eleições, entre uma eleição e outra. Qual é a educação de classe que as diferentes organizações estão fazendo? Eu vou receber um monte de conversa, convite para café, para janta, para almoço, de março para frente, que é um monte de candidato que vai aparecer. Ah, e agora? Veja bem, agora vão ter as eleições. Eu costumo perguntar, e o que que o senhor faz do dia seguinte da eleição até a próxima convenção partidária?
porque é nesse espaço que vai acontecer a educação de classe, que vai acontecer a educação popular, que vai acontecer a criação de núcleos, a criação de grupos de estudo, a criação de eh, organismos que a própria classe começa a produzir, começa a secretar, que tem uma potencialidade crítica em relação ao que vive. Inclusive, voltando ao que eu falava antes, a produzir uma nova formulação estratégica. Ou seja, eu preciso reler a história do Brasil dos últimos 30, 40 anos, como você produziu, reler e adequar à luta de classes atual. Então, o que que esse acoplamento do Brasil às grandes cadeias de produção de valor mundial transforma na nossa estratégia? O Ricardo está respondendo que o Brasil hoje é plenamente capitalista. O que que isso implica na luta política? E aí já te respondo. Implica que se o Brasil não é mais simplesmente um produtor dependente para exportar, o Brasil está produzindo valor e não é só porque está indo para fora. Ou seja, nós não temos que produzir valor, produzir riqueza e ficar com ele. Como assim ficar com ele? Ah, não, a gente não pode exportar riqueza. Se ela ficar no Brasil, ela vai ficar com a burguesia que aqui habita. Ela não vai ser distribuída. Ninguém está discutindo a distribuição, né? Ou a não produção da desigualdade social. A gente está discutindo que, tá, não vai para esse lugar, não vai para outro, vai ficar aqui construindo mais estátuas da liberdade pelo Brasil, ou construindo mais fábricas que são fruto da exploração do proletariado no Brasil. Me parece que não é essa a questão. A questão é que como eu tenho que acabar com a exploração, eu tenho que acabar com as classes sociais, eu tenho que pôr fim ao Estado que defende esses interesses. Então é um outro programa. E o interessante é que esse programa já está no velho Marx desde 1852, né? Não é uma questão na carta ao Comitê Central, à Liga dos Comunistas na época. Fala, não se trata de melhorar o capitalismo, trata de acabar com o capitalismo. Não se trata de se aliar com as coisas, trata de acabar com as classes sociais. Então é nesse sentido que eu acho que a mudança da chave de leitura do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ela tem uma importância enorme na formulação de uma nova estratégia e, principalmente, ela tem consequência na implementação dessa estratégia, desde a educação popular até a bandeira de luta do sindicato, a bandeira de luta da associação de moradores, as bandeiras que a classe vai produzir como crítica ao sistema. E não são, veja, não só como insuficiência do capitalismo brasileiro. Essa é a principal armadilha, que várias organizações caíram nos anos 60. Então vamos distribuir a produção nacional. Ah, mas não tem para todo mundo, então vamos aumentar a produção nacional. E aí a gente cai na armadilha do desenvolvimentismo. Vamos desenvolver o capitalismo brasileiro, vamos aumentar a produtividade. Isso é todo o staff do atual governo federal, e não só do governo federal. Eu acho que é interessante. Santa Catarina, onde a gente está, um governo abertamente defensor, um governo conservador, um governo de direita, um governador que flerta com autoritarismo em vários aspectos, tem as mesmas políticas do governo federal do ponto de vista de dizer que é preciso aumentar a produtividade média do trabalhador no Brasil. O Ministério da Educação Federal e a Secretaria de Educação em Santa Catarina estão alinhadíssimos na sua concepção de educação. É preciso formar o trabalhador, é preciso aumentar a formação técnica da classe trabalhadora brasileira, porque a produtividade é muito baixa. Então tem que educar, qualificar, dar curso, melhorar a qualidade das escolas em tempo integral, para que esse trabalhador produza mais. Para quê? Para ele ficar emancipado? Para ele transformar a sua vida em outro modo de produção? Não. Para ele produzir uma quantidade maior de valor que vai ser apropriado por esse empresariado. Seja ele morador de balneário, seja ele morador de Dubai, seja ele morador em Miami, não interessa o território, a bandeira é muito menos importante. O que significa que temos problemas, né, Thiago? Sim. Tem uma questão, vinculada a isso. Bom, deixa eu ver primeiro se eu entendi. A gente pode, mais ou menos dividir, a 2 grandes. Dá para dividir quase, o joio do trigo, uma esquerda mais revolucionária de uma esquerda mais social-democrata, nesse aspecto, né. Uma é
crê, se ainda diz socialismo diz que isso vai se passar por reformas Uhum. graduais no capitalismo, avanço, melhorias no capitalismo, outra vai dizer que, bom, a gente precisa superar de uma vez por toda e passar logo para o processo revolucionário. E parece que esse é um dos apontamentos de crítica que você tem feito esse projeto democrático popular do Partido dos Trabalhadores, basicamente, né? E a necessidade de colocar a revolução de volta na pauta, né? Não há melhoria possível, a questão é fazer o processo insurgente. Mas uma das questões que pega, especialmente quando a gente pensa. Por isso que eu estou voltando nas questões das características do nosso país, que tem a ver com a capacidade da força produtiva, porque me parece que eu sei que tem até um debate que é chamado entre os como é que é? Desacelerioni é alguma coisa assim. É pra desacelar Puxador de freio. é puxador de É, no só sentido que não é para aumentar a aham, produção, né, eu acho que isso entra com o debate do ecossocialismo, uhum, etcétera, mas que a gente não mesmo a pauta revolucionária uhum. e essa é uma das questões, não sei se tu tem uma leitura disso também, é um debate, se a gente tem Não, que não, posso dizer que não, nesse sentido que você está apresentando. Mas sim, na perspectiva de que não é para desenvolver mais o capitalismo, tem algumas correntes, não é desenvolver mais o capitalismo, mas é fazer o que é possível no atual capitalismo. não, mas digo mesmo num processo insurgente. Beleza, a gente Tá, vai lá e faz a revolução, a gente não tem que aumentar as forças produtivas, e isso significa em algum aspecto, eh tá. Para eu te responder isso, eu não vou. A meu ver, não tenho leitura no Brasil disso. Mas em outra experiência da Revolução Proletária acontecida, que é na Rússia, isso aconteceu. uhum. Que era após o processo de tomada do poder, lá em outubro de 17, algumas correntes defendiam, ó, preciso desenvolver força produtiva, nem que precise usar o exército vermelho para fazer isso, onde aconteceu o famoso comunismo de guerra. Então, expropriações, deportações de camponeses para a área urbana para aumentar a produtividade média do trabalho e construir o socialismo. É conhecidíssima a frase do Lenin em seus cartazes que eletrificação é igual a socialismo. Por quê? Porque isso aumentaria absurdamente a produtividade para fazer uma transição socialista. Os críticos diziam o seguinte: aumentar forças produtivas de caráter capitalista, ou que nasceram na relação capitalista, ampliaria as contradições da transição socialista. E aí, querendo ou não querendo, parece que tinham razão. Forças produtivas não são neutras. As forças produtivas nascem de uma determinada relação social e essa relação social acaba carregando nela mesma talvez um conjunto de germes da relação de exploração. Outra experiência que carregou essa dificuldade foi a experiência cubana. Eu te falava, né, dentro do 3 de maio, e abre um pequeno parênteses aqui para nossos ouvintes. O 3 de maio tem um conjunto de cursos, né, que desde a década de 80 produz certas oficinas e alguns cursos maiores.